E aí, galera, eu sou a Samantha Colhado, eu sou professora da rede pública, sou historiadora, estudo as mulheres anarquistas e agora sou membro da CAF também. Para hoje a gente escolheu falar um pouquinho da Voltairine de Cleyre, né? Que era uma mulher norte-americana do fim do século XIX, nasceu em 1866, mas que tinha ideias de mulheres do século XXI também e de 2021, né? Voltairine de Cleyre é uma mulher atual que nos ajuda a compreender nosso tempo também. E a sua vida e a militância, elas se misturam, né? Não tem como deixar de dizer que esse nome já vem da admiração da família, que eram pais operários, uma mãe costureira e um pai alfaiate, né? Eles admiravam as ideias de Voltaire e teriam homenageado, né, ao dar o nome de Voltairine para a filha. Claro que foi aí no seio dessa família operária que buscou a cidade em busca de melhores condições de vida e de trabalho que ela tomou contato com aquilo que se chamava de ideias sociais. E com o grande acontecimento de Chicago, né, em que após uma greve, 11 anarquistas foram duramente reprimidos e mortos pela polícia, Voltairine se aproximou definitivamente dos movimentos operários e se definiu como anarquista. Isso já na juventude. Muito interessante de pensar também que hoje, que a gente pensa nos feminismos tão plurais, a Voltairine de Cleyre, já no início do século XX, estava pensando questões da Revolução Mexicana como uma revolução nativa dos povos americanos, como uma revolução latino-americana. Defendia o caráter de ação direta também da Revolução Mexicana. Aliás, esse foi um dos grandes conceitos trabalhados pela Voltairine e que certamente influenciou tanto os movimentos anarquistas como os movimentos e lutas femininas, mesmo as que não se denominavam feministas ainda. Para ela, ação direta era qualquer ação e reação espontânea, individual ou organizada, pacífica ou violenta, mas que questionava alguma condição e que vislumbrava transformações sociais. Justamente por observar tantas questões relacionadas à questão feminina, à educação, à ação direta, que Voltairine dizia não se definir, né, como uma anarquista nem individualista, nem coletivista, nem comunista, mas que acreditava, sim, num anarquismo sem adjetivos. Para ela, as correntes anarquistas não tinham divisões claras, né? Anarquistas eram anarquistas e se movimentavam através da auto-organização, livre organização e ação direta com base no momento e nas questões que estivessem colocadas, mas também visando construir uma revolução social. E aí acho que vale a gente mencionar o que ela citava literalmente sobre ação direta. Qualquer pessoa que em um momento dado achou que tinha o direito de afirmar alguma coisa e que corajosamente o fez, sozinha ou em companhia de outras pessoas que partilhavam suas convicções, estava sendo um acionista direto. Qualquer pessoa que um dia planejou fazer alguma coisa e que o fez, ou que expôs seu plano a outras pessoas e obteve sua cooperação para que agissem em conjunto, sem procurar autoridades externas para implorar que eles realizassem aquela coisa em seu benefício, foi um acionista direto. Todas as experiências de cooperação são basicamente ação direta. Essas ideias da Voltairine, elas se aplicaram fortemente nas organizações das mulheres libertárias, tanto quando elas decidiam se juntar para reivindicar alguma melhoria no seu ambiente de trabalho, ou denunciar abusos, denunciar regimentos internos de exploração do trabalho dentro das fábricas e oficinas, estavam fazendo ação direta. Além disso, sabotagens, boicotes, greves, todos são vistos pela Voltairine como
elementos e métodos de ação direta defendidos por ela. E nesse sentido é interessante a gente pensar também que, por mais que uma historiografia feminista, que obviamente está em construção, não tenha dado o verdadeiro peso à importância das mulheres anarquistas para as lutas feministas, mas o quão importante foram esses debates da Voltarini em torno da mulher operária, em torno das questões latino-americanas, por começar a pensar, né, nas especificidades do ser mulher, a mulher não como uma categoria universal, mas para além disso, a Voltarini contribuiu fortemente para aquelas ideias que já estavam muito colocadas pelos movimentos femininos, desde os primeiros escritos lá da Mary Wollstonecraft, da Olympe de Gouges, que reivindicavam o direito da mulher à educação. Voltarini escreveu muito sobre isso. Ela afirmava que se a mulher tivesse as mesmas condições de estudo e de acesso à alfabetização, instrução e aos níveis mais elevados de estudo, leitura, ela teria, sim, condições de igualdade com o homem. Algo que para a época também era um pensamento extremamente avançado, porque se afirmava até pela ciência uma suposta inferioridade feminina em relação à discussão de temas e acesso à universidade e a níveis mais altos de ensino. Então, dessa forma, óbvio, num viés anarquista, questionando princípios da educação, Voltarini estudou num convento, né, de família pobre, foi enviada para estudar e questionava ali dentro os princípios de autoridade. Então é importante educar a mulher para que ela se emancipe e a humanidade alcance sua emancipação por consequência, mas era necessário educar segundo princípios racionalistas, não de acordo com princípios morais, estereótipos fixados pela igreja, pelo Estado. Então, ela se torna uma grande entusiasta das ideias também do Ferrer, no começo do século XX. Voltarini dava aulas de inglês para comunidades de trabalhadores imigrantes, trabalha como professora, se forma como professora. Então, é de suma importância pensar isso também num contexto feminino. Obviamente, num espectro teórico do anarquismo e da construção de escolas também no viés da ação direta, do anarquismo sem adjetivos, englobando inúmeras questões discutidas pelos anarquistas desde o anarquismo clássico. Ela está em diálogo evidente com todas essas correntes. Muito interessante pensar nesse sentido da educação, que a Voltarini fala de assuntos que discutimos até os dias de hoje, dentro de escolas, dentro de princípios pedagógicos, que o professor não é um grande mestre em que fala e seus estudantes escutam, mas sim que ele é o que estimula os alunos a aprenderem e todos aprendem em uma comunidade. E que isso parte da observação também do seu meio. São questões colocadas por educadores até hoje, que ela estava colocando lá no início do século XX, escrevendo isso em diversos jornais operários, vivendo isso, né? Como eu disse, a vida e a militância se misturam nas suas práticas educacionais, divulgando isso em suas conferências, né? Voltarini foi uma grande conferencista, foi assistida pela Emma Goldman, que a admirava, foi assistida por outros diversos anarquistas também, colocada, né, pelo Max Nettlau como a mais bela flor do anarquismo, que também praticou aí questões de liberdade feminina na vida, né? Voltarini não estabeleceu um casamento indissolúvel em sua vida, discutir essas questões, que o casamento, a publicidade, a moda eram responsáveis pela opressão feminina, para além da exploração do trabalho e do capital, a opressão dentro do casamento fixado pelo Estado e pela Igreja colocava a mulher em desigualdade em relação ao homem, inclusive denunciando que a mulher podia sofrer abusos sexuais dentro da própria relação, porque o homem a observava como propriedade dele, né? Então, são pautas extremamente complexas, avançadas,
e que tiveram um peso real na vida da Voltarini, né? Se até hoje militantes são estigmatizados por sua militância, criminalizados por sua militância, a Voltarini também sofreu isso. Também foi taxada como uma mulher louca, histérica, a que não cumpriu aqueles papéis sociais que estavam ali postos, né, para as mulheres. Obviamente, muitas delas não seguiram e pagaram o preço por isso, por suas lutas militantes, pelas suas práticas militantes em vida. Afirmada por muitos dos seus companheiros anarquistas como uma mulher que tinha depressão, né? Obviamente não com esse diagnóstico ainda na época, mas que tinha sofrimentos psicológicos e físicos também. A Voltarini sofreu um atentado, a exemplo da Louise Michel, em que um ex-aluno a atacou a tiros e ela sofreu com isso por toda a vida e teria cometido suicídio. Então, uma mulher que teve uma vida curta, porém de inúmeras contribuições para inúmeras das lutas, e nem sempre seu nome é lembrado, né? A história das mulheres, assim como a história do anarquismo, é uma história de muitos apagamentos. Mas esses apagamentos, eles dizem muito também pra gente, né? Por que essas ideias são tão combatidas, tão estereotipadas, tão perseguidas, porque elas têm potência de perpetuação e potência de aprendizagem. Obviamente, as mulheres de inúmeras gerações posteriores aprenderam com as ideias de Voltarini. Nós aprendemos até hoje com as ideias de Voltarini. Voltando ao contexto das lutas femininas, que o começo do século XX há um grande boom do feminismo sufragista, em que as mulheres estão lutando pelo voto e, inclusive, reconhecidamente pelas anarquistas, fazendo ações diretas para alcançar o direito ao voto. E as anarquistas consideravam essas lutas extremamente importantes, porque se aprende a lutar lutando, se aprende a construir outra sociedade através da luta, mas as anarquistas diziam que precisava ir além. Voltarini de Cleyre dizia, por exemplo, que o nosso poder, o poder do povo, o poder das mulheres do povo, das mulheres trabalhadoras, não estava em votar ou mesmo em se eleger, mas sim em parar a produção. É quando se parava a produção que podia se promover uma revolução social e preparar uma sociedade mais justa, igualitária, em princípios de liberdade, autonomia, solidariedade, cooperação, da lógica de aprendizagem também. Então, esses pressupostos influenciaram fortemente a própria Emma Goldman, outras mulheres anarquistas no Brasil. As práticas das mulheres, a gente tem citações da Voltarini, mas não se sabe em que número, é impossível saber em que número ela foi lida ou divulgada, mas sabe-se, por exemplo, que as mulheres aqui se organizaram em inúmeras greves diárias ou mesmo em greves maiores, né, em greves pontuais para reivindicar alguma mudança de regulamento de fábrica, ou em greves mais longas, como a greve de 17, se auto-organizavam e promoviam ação direta, a exemplo de mulheres que viraram um bonde na greve de 17 para não deixar que os fura-greves chegassem ao ambiente de trabalho, né? Interessante também que a Voltarini foi ativa defensora da ação direta, da organização livre, mas ela não teria diretamente, lógico, ela estava relacionada com outros grupos anarquistas, mas não atuou dentro dos sindicatos, mas teve uma intensa percepção e atividade próxima a esses sindicatos e a pensá-los internamente. Assim como outros anarquistas defendiam, para ela as organizações deveriam ser horizontalizadas e, obviamente, pensadas pelas singularidades. Então, era importante pensar em organizações de mulheres, haja vista que ser uma mulher trabalhadora era diferente de ser um homem trabalhador, tanto pelas jornadas quanto pelos salários menores, as condições de abuso dentro dos ambientes de trabalho. Mas essas organizações, que podiam sim ser sindicatos, a Voltarini dizia que era uma forma importante de organização, elas não deveriam se limitar a um papel de luta por melhorias pontuais, que os anarquistas chamavam de melhorias imediatas. Assim como a visão dela do feminismo e a visão das lutas sociais tinham uma importância na vida prática de melhoria da vida e da sobrevivência das mulheres,
né, principalmente nos ambientes urbanos, de uma classe trabalhadora urbana, que ia para essas cidades buscar as melhores condições, esse papel deveria se ampliar. Então, luta-se sim por melhorar a qualidade de vida, mas os sindicatos têm que ampliar seus objetivos com vistas a uma revolução social. Então, eles têm que ser, sim, não burocratizados, não hierarquizados e têm que promover formas de ação direta. Ela dizia: concordo plenamente que as fontes da vida e de toda a riqueza natural da terra e as ferramentas necessárias para a produção cooperativa devem se tornar livremente acessíveis a todos. É para mim uma certeza absoluta que o sindicalismo deve ampliar e aprofundar seus objetivos ou se afogará. E estou certa de que a lógica da situação pouco a pouco os obrigará a verem isso. Os sindicatos devem entrar em greve pelo todo, pela riqueza natural da terra, e que o próximo passo seja a expropriação direta de toda essa riqueza. Os trabalhadores devem aprender que o seu poder não depende da força do seu voto, que o seu poder depende da sua capacidade de parar a produção. Então, é muito importante, essas ideias são importantes, são essenciais para o nosso tempo, costuram a nossa realidade, são ensinadas de mulher para mulher, mesmo que essas mulheres não tenham publicado tanto, escrito tanto, mas foram perpetuadas como formas de luta, como formas de organização e como aprendizagem dessas lutas e dessa organização. E estão vistas aí em inúmeras atividades de anarquistas e de movimentos sociais até hoje. É fundamental que a gente resgate, né, memórias de mulher como ela, que desde os 17 anos já se definia como uma livre pensadora, defendia a educação como ferramenta de emancipação social, defendia que o ensino e a instrução iam dar saltos qualitativos na vida das mulheres, mesmo na sociedade capitalista, e que iam ajudá-la a construir suas perspectivas igualitárias, mesmo para a sociedade futura, a sociedade anarquista. As mulheres deveriam questionar a sua própria condição, nessa sociedade ou em qualquer outra. Vale lembrar também que é interessante, a gente falou que Voltarini fazia uma crítica à publicidade, a textos da Voltarini falando sobre o impacto de certas roupas como o espartilho no corpo das mulheres. Hoje, quando a gente está pensando em corpo livre, em questionamento dos padrões de beleza e de como esses padrões tão rígidos levam inúmeras mulheres a inúmeras questões durante a vida ou até mesmo a morte, ela já estava questionando isso no começo do século XX como questões que a mulher deveria questionar, né? Os padrões de beleza, padrões de publicidade, acesso. E acho que pra gente fechar, é interessante a gente colocar uma frase da Voltarini, sobre a consciência humana e a emancipação dos trabalhadores. É através dos atos diretos dos precursores da mudança social e graças a eles, sejam eles de origem pacífica ou belicosa, que a consciência humana, a consciência das massas se desperta para a necessidade de mudança. A ação direta é sempre aquela que clama a iniciadora, através da qual a grande massa de indiferentes se conscientiza que a opressão está se tornando intolerável. Ou seja, a ação direta, além de transformadora, é ela que inspira as mentes e é ela que perpetua as ideias de geração para geração até que a gente alcance um mundo melhor. Acho que essa é a grande lição da Voltarini. Nos nossos tempos, em que é tão importante combater ideias fascistas e pseudofascistas que estão colocadas, e só a ação direta vai levar a esse despertar de ideias e de consciências para a transformação. É só ela que vai se perpetuar de geração em geração.